Olá, boa noite a todos. Desculpa a demora, realmente eu não podia deixar de dar essa aula para vocês hoje, porque senão ia atrasar o nosso cronograma de mácula, que foi preparado aí com muito esmero e carinho. Então, começando hoje com a aula de degeneração macular forma seca de ASE, tá? Então, é um tema mais complexo, é uma aula que eu preparei com muitas observações, espero que todos aproveitem. Bem, aqui é uma retinografia de um paciente com degeneração macular na sua forma exudativa. Você observa aqui que tem alguns pequenos sangramentos, esse olho ainda tem uma degeneração macular na sua forma seca. E aí você me pergunta assim, Tereza, em que momento é que um paciente com degeneração seca vai virar a forma atrófica na sua fase final ou vai virar uma forma exudativa com membrana? Então, essa resposta ainda ninguém sabe e esse paciente pode evoluir para uma forma ou para outra. Então, esse paciente aqui evoluiu com membrana neovascular, né? E esse aqui evoluiu para a sua forma atrófica, na forma de atrofia geográfica no seu estágio final. O roteiro dessa aula eu preparei desde a epidemiologia, os fatores de risco para degeneração, fisiopatologia, diagnóstico, classificação, tratamento e mensagens finais. Começando aqui pelos fatores de risco, existem vários fatores de risco para degeneração macular, aí estão listados todos eles, mas os principais que eu quero que vocês lembrem são a idade, que é um fator de risco não modificável, é envelhecer para ter, e geralmente o risco aumenta quanto mais se envelhece. Há relatos de trabalhos que mostram incidências de 30% acima dos 70 anos de idade e de 40% a 50% acima dos 80 anos. A hereditariedade, se você tem um parente de primeiro grau com a doença, você é mais propenso a também ter a degeneração macular, assim como o tabagismo, que aumenta em 5 vezes o risco da doença. Então, esses 3 fatores de risco, eu quero que vocês lembrem sempre nessa degeneração, seja ela na sua forma seca ou exudativa. Então, falando do tabagismo, que é o principal fator de risco modificável da doença, a gente sabe que o tabagismo, de acordo com os trabalhos, eles diminuem os pigmentos maculares, diminuindo o nível de antioxidantes, ativa o sistema imunológico com ativação do fator de complemento, que eu vou mostrar depois, aumenta a liberação de fatores inflamatórios e potencializa a angiogênese pela ação da nicotina. Ou seja, o tabagismo é fator de risco tanto para a degeneração na sua forma seca, quanto na sua forma exudativa. Então, vocês, atendendo pacientes com degeneração macular, e se o paciente tiver o hábito do tabagismo, estimulem a cessação desse hábito o quanto antes. Então, a fisiopatologia da degeneração macular, ela é muito complexa e envolve diversas variáveis. Esse slide é um slide muito bom que eu tirei de um artigo do Euretina, que mostra que todo o problema vai desde a formação das drusas. Então, essas formações dessas drusas, elas vão degenerar o epitélio e dessa degeneração epitelial, o paciente vai ter aumento do VEGF, levando à formação aí, na gênese da fisiopatologia da degeneração, na sua forma neovascular, ou esses fotorreceptores, por essa degeneração do epitélio, também vão se degenerar, porque os fotorreceptores dependem de um epitélio saudável, e com isso levará à perda dos segmentos e fotorreceptores, levando à atrofia geográfica. Então, ninguém sabe até o momento em que momento que esse epitélio degenerado vai levar à sua forma atrófica ou à sua forma exudativa, ok? Mas a fisiopatologia da doença, ela se dá pelo estresse oxidativo, o acúmulo de lipofucsina que se dá com a formação das drusas, a inflamação crônica com ativação do complemento, que na degeneração macular na sua forma seca, essa ativação do complemento é hoje um dos fatores chaves nos tratamentos atuais para essa degeneração, e a perfusão coroidiana comprometida. Todos esses fatores são chaves na fisiopatologia dessa degeneração seca. E falando de drusas, que é o primeiro sinal oftalmoscópico da presença da degeneração macular, elas vão desde as drusas duras ou nodulares, que são aquelas drusas benignas, bem delimitadas, as drusas moles, que têm o poder de coalescer, e com essa confluência dessas drusas moles, pode levar à formação de descolamentos drusenoides, e depois, com a ruptura do epitélio, formar membranas. E existem outras drusas, esse artigo é um artigo muito bom, onde ele cita
todas essas drusas, inclusive as drusas cuticulares e as pseudodrusas reticulares, que são aquelas que se formam acima do epitélio. Essas duas últimas com chance de levar o paciente à atrofia geográfica. E como se dá o diagnóstico da degeneração macular? Hoje a gente conta com uma propedêutica extensa, como, por exemplo, o exame de autofluorescência, a retinografia fluorescente e a tomografia de coerência óptica. E no dia a dia do nosso paciente, geralmente a gente estimula o uso da tela de Amsler para o paciente monitorar a sua metamorfopsia. Então, aqui a tela de Amsler é uma coisa bem tranquila da gente ensinar os nossos pacientes, a gente tem que ter aquele tempinho para explicar para ele como é que é feita esse exame no dia a dia, né? Esse uso dessa tabela, e diagnostica nesses pacientes a metamorfopsia. Aqui é o exame de angiografia fluorescente, onde a gente observa o primeiro sinal oftalmoscópico que eu falei para vocês, que são as drusas, e essas drusas, no exame de angiografia, elas levam ao famoso defeito em janela, que é um defeito que se mantém, essa hipertransmissão, ok? Essa hiperfluorescência se mantém ao longo do exame, e não aumenta muito de tamanho. O exame da autofluorescência, hoje em dia, é um exame muito útil e considerado de padrão ouro na progressão das áreas atróficas. Então, a gente observa aqui partes daqui do exame como com hipoautofluorescência, com regiões em sofrimento, e regiões hiperautofluorescentes. Então, isso a gente consegue monitorar a progressão dessa atrofia com esse exame de autofluorescência. E o exame de tomografia de coerência óptica, que, a partir desse exame de tomografia de coerência óptica, a gente tem hoje uma classificação, que é uma classificação famosa, que é uma classificação tomográfica, que é o famoso Ken Group, que ordenou aí todas essas classificações que eu vou mostrar para vocês agora com calma. Então, vocês aí, eu sei que eu entrei atrasada, mas eu estou aqui muito empolgada e quero que vocês aprendam agora comigo. Quem já sabe, vamos rever, tá? Porque é sempre bom a gente revisar, revisando o que a gente aprende. Então, eu vou ensinar para vocês agora a classificação que a gente tem que utilizar atualmente pela tomografia. Porque quando a gente fala aquele termo atrofia geográfica, é uma classificação fundoscópica, ok? Aqui eu vou mostrar para vocês uma classificação tomográfica, que é hoje os meus fellows aprendem a laudar dessa maneira. Então, vamos lá. Esse grupo de retinólogos, eles se reuniram em 2018 e lançaram esse artigo aqui novo da classificação de degeneração macular atrófica. Então, vamos lá. Então, a gente tem aqui, ó, o primeiro, aqui eu vou mostrar para vocês, vai desde a cerora até a iora. Então, esses termos é que vocês vão aprender aqui comigo. Então, a cerora, o que seria, Tereza, essa cerora? Aqui, tudo isso que eu peguei aqui, gente, foi desse artigo, ok? Essas imagens e esses termos em inglês aqui. Então, o que seria, Tereza, a cerora? Seria uma zona de hipertransmissão coroidiana com ausência tanto do epitélio, ok? Quanto de retina externa. Ou seja, o paciente não vai ter epitélio pigmentado da retina na OCT, não vai ter a zona elipsoide, nem a membrana limitante externa. Então, o que vocês observam aqui nessa zona central? Essa zona de hipertransmissão. E tem que ser maior do que 250 milímetros. E maior do que isso, e o que você vai ver aqui? As camadas internas da retina vai acontecer delas descerem aqui, ó, porque você não tem mais aquela sustentação das camadas externas. E você vê aqui, nesse momento, a membrana de Bruch, ok? O epitélio, membrana limitante externa e zona elipsoide, nessa região, acima de 250 milímetros, estão ausentes. Então, aqui você está diante de uma cerora. Aí eu vou explicar para vocês aqui, pausadamente, essa presença dessa zona de hipertransmissão coroidiana. Observem aqui, nessa região aqui, ó, que também é acima de 250 milímetros, você vê o famoso, ó, coloquei aqui em maior aumento para vocês, esse artigo é fantástico, o famoso código de barras. Porque nesse momento, como você não vai ter a sustentação do epitélio e nem da retina externa, você vai ver os grandes vasos da coroide, aqui, ó, nessa região de hipertransmissão. E com isso você vê essa deiscência
das camadas internas da retina, ok? Então, aqui estamos diante dessa lesão de código de barras, que é a hipertransmissão coroidiana, tá? E essa ausência de camadas externas, uma cerora novamente, porque eu estou querendo explicar para vocês o passo a passo. Nessa cerora, ele define lá também, na definição dela, que além de não ter epitélio, o paciente também tem ou uma zona de atenuação ou disrupção desse epitélio pigmentar retiniano. Observem aqui uma zona de atenuação. O epitélio, ó, ele, em alguns momentos, ele está um pouco mais atenuado. Aqui está a BRU, você tem a zona aqui de hipertransmissão, e nesse momento aqui ele está mais atenuado. E aqui você tem uma total disrupção do epitélio, ok? Então, na cerora, você tem ou uma zona de atenuação ou disrupção do epitélio maior do que 250 milímetros também. Aqui, ó, disrupção da zona elipsoide, ou seja, acima do epitélio tem a zona elipsoide. Então, observem aqui, a zona elipsoide vem aqui, ó, essa é a segunda linha, e aqui em cima, o que que acontece? Você não tem mais zona elipsoide. Então, olha essa região aqui, ó, sem a zona elipsoide. Uma outra característica da cerora é a disrupção também da faixa que está acima da zona elipsoide, que é a membrana limitante externa. Então, observem bem. Aqui vem zona elipsoide, membrana limitante externa, e de repente ela apaga aqui também, ó. Então, você não tem, ó, desse ponto até esse, ó, você não tem a membrana limitante externa, ok? E também, tudo isso, gente, que eu estou falando para vocês em pormenores, é na classificação da cerora ainda, tá bom? Então, na cerora, você tem o famoso afinamento das camadas nucleares externas. Elas desaparecem, ok? Tanto a zona elipsoide quanto a membrana limitante externa, tá bom? E, como eu falei naquele primeiro slide, há uma deiscência das camadas internas da retina, e a plexiforme também desce, ó. A plexiforme, por que ela desce? Porque a nuclear externa está afinada. Então, vai ter uma deiscência dessa zona aqui hiperreflectiva, que é a plexiforme externa, ok? Por conta dessa atrofia aqui, ó, acima de 250 milímetros, que é a famosa cerora. Então, há também deiscência aí da plexiforme externa. Assim como também, se a plexiforme externa desceu, porque não tem mais aquela sustentação das camadas externas, a interna também vai descer. Observem a linha verde, camadas internas da retina também descendo, tá? E dentro também da cerora, em alguns pacientes na OCT, vocês observam essa crista aqui, ó, com a base dela, aqui, a base dessa crista na membrana aqui perto do epitélio, tá? Do epitélio que não existe também mais. Então, você vê esse espaço aqui hiporreflectivo, tá bom? Dentro dos limites das camadas de fibra de Henle. Então, às vezes, você também vê essa característica na cerora. Então, passando da cerora, que eu quis falar pausadamente, a gente vai agora para a irora. Tereza, o que seria a irora? Seria a cerora de forma menos intensa. Como, por exemplo, há aquela hipertransmissão também, mas ela não é tão evidente quanto na cerora e não tem 250 milímetros de diâmetro. O epitélio está presente em alguns momentos, mas ele é irregular. Lá na cerora, ele era completamente ausente naquela região, tá? E há uma membrana limitante externa e uma elipsoide com degeneração, mas não tão ausentes quanto na cerora. Ou seja, resumindo, é uma cerora de forma incompleta. Então, a gente tem uma irora. Então, a gente tem que medir se aquela região tem menos do que 250 micras. Se tiver, e tiver com essas características aqui, estamos diante de uma irora. Agora, indo para a parte, quando eu falo irora ou cerora, é em relação ao epitélio, se ele está completamente ausente ou não. Agora, quando eu falo os termos ceora, ok? Ou iora, eu estou falando de retina externa, ou seja, zona elipsoide, membrana limitante externa. Então,
a C-hora, o que acontece na C-hora? A gente não consegue enxergar a zona elipsoide e a zona de interdigitação, tá? Que é uma que fica coladinha na zona elipsoide, assim como também a membrana limitante externa. Então, nesse momento, quando você tem essa ausência dessa retina externa, você está diante de uma C-hora, porque é uma completa ausência de retina externa. Agora, uma I-hora é uma C-hora de forma incompleta. Você ainda tem um pouquinho de membrana limitante externa, um pouquinho de zona elipsoide, mas um pouco menos, né? Mas não tão intenso quanto na C-hora, ok? Bem, então essa classificação que eu passei para vocês, de forma resumida, foi a classificação tomográfica do Ken Group. Essa outra classificação desse artigo aqui, ela é fantástica porque ela divide, ela inclui nessa classificação o conceito de paquidrusas. E essas paquidrusas, nessa classificação, elas podem evoluir tanto para a neovascularização macular tipo 1, que vocês vão ver na aula a seguir, essa classificação da forma neovascular, quanto para vasculopatia polipoidal corodiana. Existem as drusas moles, que podem evoluir para a neovascularização tipo 1 ou para atrofia geográfica, e os depósitos drusenoides subretinianos, podendo evoluir para atrofia de retina externa, assim como para atrofia geográfica, assim como também para neovascularização tipo 2 ou 3. Agora, ninguém se sabe em que momento é que vai virar atrofia ou neovascularização, ok? Então, são diversas classificações e que nos ajudam a nortear esse diagnóstico, mas aqui eu queria que aqui vocês levassem em consideração essa classificação tomográfica da degeneração macular da forma seca, essa que eu expliquei para vocês da Ken Group. Agora, falando de tratamento, não existe um tratamento definitivo ainda para degeneração macular na sua forma seca. O que a gente tem são medidas protetivas, como, por exemplo, no nosso dia a dia, a gente prescreve aí os agentes antioxidantes. Existem alguns trabalhos que mostram outros tipos de tratamento, como neuroprotetores, inibidores do ciclo visual, vasodilatadores, inibidores do complemento, sendo que esse último é o que se mostra hoje como um tratamento promissor para nós, quem sabe aí no futuro mais próximo. Falando aqui dos agentes antioxidantes, eu vou falar aqui do estudo AREDS, o primeiro AREDS, que constou com essa fórmula de agentes antioxidantes, constando aqui o óxido de zinco, o óxido cúprico, o beta-caroteno, a vitamina C e a vitamina E. E essa formulação ela foi efetiva em determinadas categorias de pacientes, reduzindo o risco de progressão de DMRI para formas mais avançadas. Resumindo, reduziu em 25% esses antioxidantes do risco daquele paciente evoluir para uma forma mais grave em 5 anos. Essa classificação do AREDS é uma outra classificação, que é uma classificação fundoscópica, que a gente utiliza muito também, hoje nos serviços públicos principalmente, assim como também a classificação tomográfica, mas a classificação do AREDS é uma que a gente não pode esquecer. Ela vai desde o AREDS 1, que são aquelas drusas pequenas, com a área total abaixo de 125 micra. AREDS 2 são aquelas drusas mais intermediárias, associadas a anomalias pigmentares do epitélio pigmentado da retina. AREDS 3 são as drusas maiores, associadas à atrofia geográfica não central. E AREDS 4 é a famosa fase final da degeneração macular, ou a atrofia geográfica, ou a sua forma avançada neovascular com a formação da membrana. Então, a classificação que todos vocês têm que sempre ter em mente, seja retinólogos ou não. E os usos dos agentes antioxidantes, Tereza, é para qualquer paciente que a gente tem que usar vitamina? Isso é uma dúvida, gente, que os meus colegas não retinólogos que me encaminham os pacientes, eles, às vezes, com uma drusinha, me encaminham com medo de não estar passando o agente antioxidante, então, para eu dar seguimento àquele paciente. Então, hoje, pelo estudo AREDS, o uso dos agentes antioxidantes, eles são para pacientes com drusas de tamanho intermediário, ou seja, AREDS 2, né? Pelo menos uma drusa grande já vai para o AREDS 3, a atrofia geográfica não central, ou seja, AREDS 3, que eu expliquei para vocês anteriormente,
ou se aquele paciente tem uma membrana no olho neovascular, já tem uma categoria avançada, seja atrofia geográfica ou membrana em um dos olhos, e no outro olho ele tem uma categoria abaixo. Aí, nesse paciente, é mandatório usar o antioxidante, seja ele qual for, a gente tem aí diversas vitaminas muito boas no mercado, para evitar que aquele olho adélfo ele evolua como olho contralateral, tá? Reduzindo assim em 25% o risco de progressão para degeneração macular avançada. Aí o AREDS 2, Tereza, o estudo AREDS 2, ele veio para quê? Ele veio para substituir aquele beta-caroteno na formulação inicial pela luteína e zeaxantina, porque aquele beta-caroteno, ele aumentava o câncer de pulmão em fumantes. Então, acabou que retirou-se o beta-caroteno e acrescentou-se a luteína e zeaxantina com ácidos graxos também. Aqui, esse trabalho mostrando, a gente vai agora para o outro tópico, né? Primeiro tópico do tratamento foram os agentes antioxidantes. A gente vai aqui para os neuroprotetores. Os neuroprotetores, existe o CNTF, que é o fator neutrofílico ciliar, que ele protege os fotorreceptores e é utilizado em alguns trabalhos, ele é em formato de um implante intravítrio, ele é utilizado também lá nesses estudos para pacientes portadores de MACTEL. Mas nesse trabalho aqui, eles usaram em pacientes portadores de degeneração macular na sua forma seca, para ver se aquela área atrófica, né, a área de atrofia geográfica central ou não central, ela se reduziria com o uso do implante ou não. Então, esse trabalho mostrou que o implante de CNTF, desse fator neutrofílico, pareceu retardar a progressão da perda visual na atrofia geográfica, mas para pacientes com visão acima de 20/60. Mas esse trabalho ele não foi mais adiante, ele só foi até em fase 2 e não teve muito futuro para pacientes com menor visão. Esse outro trabalho aqui para inibidores do ciclo visual, depois eles concluíram que não houve evidências suficientes para apoiar o uso desses moduladores, tá? Para o tratamento da atrofia geográfica. E a possível redução da incidência de membrana observada com ferretidina, tá? Que foi um desses inibidores do ciclo visual, e do emixustat, teve que ter novos estudos com esses agentes para se observar a ação deles na atrofia geográfica. Então, eles também não foram adiante com esse trabalho. Um outro trabalho, na tentativa de diminuir também aquela área de atrofia geográfica, foram com vasos dilatadores, como o alprostadil. Houve uma melhora da visão, em quase uma linha, comparado ao placebo, mas foi um estudo de curto período, 3 meses apenas, tá? E com 1,5 linhas com 6 meses de segmento. Eles observaram depois que, quando estenderam esse trabalho para 2 anos, não houve diferença no placebo e no uso e no grupo que usou o vasodilatador, então não teve sucesso nesse uso desse vasodilatador. Agora vamos para algo que parece ser promissor, que são os inibidores do complemento. Vocês lembram que na fisiopatologia da doença eu falei que a ativação do complemento ela é fortemente relacionada na fisiopatologia da degeneração macular na sua forma seca. E há fatores genéticos implicando que a ativação do complemento em determinados alelos e em determinados pacientes que possuem esses alelos. Então, esse embasamento foi provado nesse trabalho, onde se fez uma análise histológica e observaram em alguns pacientes genes do complemento nas drusas. E, com isso, mostrando que a gênese daquelas drusas estava intrinsecamente relacionada à ativação dos complementos. E aí, com isso, veio o famoso tratamento que hoje está em vários trials mundiais e em andamento, com os inibidores do complemento. Hoje é o que temos de promissor para os pacientes portadores de atrofia geográfica. Então, esses 2 trabalhos aqui, os últimos trials, com o pegcetacoplan e o Zimura foi mais recente, em 2019 e 2020, esses 2 inibidores do complemento, ele vem no formato de injeção intravítrea, tá? E eles têm como premissa de objetivo diminuir aquelas áreas atróficas já instaladas. Então, pegcetacoplan, ele é um inibidor do C3,
Então, ele inibe o C3 na sua via alternativa, diminuindo a inflamação e diminuindo a ativação do complemento em pacientes portadores de degeneração macular na sua forma seca. E o pegcetacoplan, ele, no primeiro endpoint dele primário, com 1 ano, observou-se que ele diminuiu o crescimento da zona de atrofia geográfica, ok? Então, houve uma diferença estatisticamente significativa quando se comparou com o placebo. Um outro inibidor do complemento, também, que é o Zimura, ele também é um inibidor de C3. Houve uma comparação do Zimura de 2 miligramas com 4 miligramas com placebo e ambas as dosagens reduziram a área atrófica de atrofia geográfica. Tá? Então, quando se compara aqui com o placebo, em 1 ano e meio, os pacientes que utilizaram o implante de Zimura, eles tiveram uma chance de 27,2% de redução da área de atrofia geográfica já instalada. Ok? Então, isso hoje é o que a gente tem de promissor. São esses inibidores de complemento que estão em fase 2 e 3 em alguns trabalhos, tá bom? Bem, falando-se de biomarcadores, né, aqui eu vou falar só desse trabalho e de um próximo, já estamos quase no final da aula. Aqui eles observaram que biomarcadores importantes para a progressão da IRORA e da CIRORA, que foram aquelas classificações que eu falei para vocês anteriormente, tomográfica, do Ken Group, o colapso das drusas é um dos fatores que mais favorecem a conversão da IRORA e da CIRORA, ok? E predizem a conversão também para neovascularização, né, macular, ou seja, para a formação de membrana, a presença dos espaços hiporreflectivos, ou seja, o colapso das drusas favorecem a CIRORA e IRORA, e a presença dos espaços hiporreflectivos nesses pacientes é um fator de conversão para a sua forma neovascular. Esse outro trabalho, mostrando aqui essas famosas cavernas coroidianas, essas cavernas coroidianas, elas estão intimamente relacionadas com a formação de atrofia geográfica. Então, se vocês observarem nos pacientes que têm essas cavernas coroidianas, ok? E é um paciente portador de degeneração macular com drusas, a sua forma seca inicial, esse paciente tem chance de evoluir para atrofia geográfica. Aqui o tratamento, aqui é mais um quebra-cabeça, só para vocês relembrarem aqui, a gente está quase no finalzinho, já nas mensagens finais. Então, lembrar que na degeneração macular na sua forma seca, lembrem-se, ativação de complemento. E é nisso que os trabalhos, os grandes clinical trials, têm tentado trabalhar para chegar até nós, algo promissor para esses pacientes, que quando evoluem para a sua forma de atrofia geográfica, a gente fica de mãos atadas, sem ter o que fazer pelos nossos doentes. Então, aqui, lembrar da ativação do complemento, dos antioxidantes como fator preventivo, que é o que temos hoje em dia para oferecer para os nossos pacientes, tá? Esses inibidores do ciclo visual, eu falei para vocês que não foram muito adiante. Terapia gênica é algo promissor também, quem sabe a gente chegue a tratar os nossos pacientes com isso. E de mensagens finais, lembrar do aumento da incidência dessa doença com o envelhecimento populacional brasileiro. A gente hoje lida com pacientes cada vez mais idosos. A fisiopatologia dessa doença é complexa e multifatorial, mas não se esqueçam da ativação do complemento, da formação das drusas, que pode levar à degeneração desse epitélio e que pode ir para o caminho da atrofia geográfica ou da sua forma neovascular. Dados genéticos e histopatológicos sugerem o papel da ativação do complemento na DMRI, como eu mostrei para vocês nos trabalhos anteriores, e ainda não há um tratamento efetivo nas nossas mãos para a degeneração macular na sua forma seca, e o uso de inibidores do complemento vem apresentando resultados promissores nos estudos. Muito obrigada, desculpa o atraso, mas foi por um bom motivo. E aí, Dê, deu para ver aí? Excelente aula, excelente, super completa, de A a Z mesmo. Trouxe todos os artigos mais recentes, os tratamentos em estudo clínico, né, o Zimura e o Apellis, né? Mas o Zimura é o que tem mais, é o que está mais novo agora, né, Dê?
Então, quem sabe chegue até nós, né? Mas, Isso já está gente, no de Brasil. A verdade, gente lá no IPEP eu estava fazendo é o Apeles, que é o complemento isso. C3, e o Zimura, que é o C5. E a gente está fazendo isso já, né? Que bom. Isso Então, está mesmo. mais Que perto bom. do O que Brasil, longe. Michel participou, né, Dê? Participou tanto na Paulista quanto no IPEP. O difícil é recrutar esses pacientes, porque tem que ter um tamanho da atrofia Da geográfica, porque a gente quer atrofia. medir Uhum. progressão. Então, ela não pode ser muito grande, senão você perde um pouco na medida, né? E uma crítica que eles fizeram do Apeles, que não tinha no Zimura, que o Apeles ele permitia você ter uma perda, uma atrofia geográfica envolvendo a fóvea. E Sim, um exatamente. dos endpoints é a acuidade visual. E o Zimura não, ele pede para você pode ter atrofia geográfica, mas não pode envolver a fóvea. Não pode envolver a Justamente fóvea. porque o objetivo do tratamento é esse, né? É a gente começar a Não injetar envolver a fóvea. para o paciente que Exatamente. está com aquela atrofia geográfica inicial manter a visão de qualidade, né? Da Uhum. foveal mesmo. Então, E aí, achei muitas das vezes, interessante eles isso. chegavam já com atrofia geográfica mesmo. Então, esses não se beneficiam. Tem que ser não É, central. exatamente. Mas foi Mas, gente, excelente. desculpa mesmo o atraso. Eu sou uma pessoa, assim, super pontual. Eu geralmente entro muito tempo antes. É. Eu estava com uma outra aula, ia dar pelo celular uma outra aula, mas eu tinha preparado com muito carinho e ainda bem que deu certo, Não, mas apesar do imprevistos atraso. acontecem. Isso aí é normal. Aí, semana que vem, eu falei com a Denise que essa aula hoje foi de degeneração seca, e aí por isso que eu quis falar da classificação do Aredes, que vocês têm que sempre lembrar que é, né, tranquila de ser feita, a tomográfica, que é uma coisa que vocês vão aprendendo treinando, mas é lembrar, ser hora e hora em relação ao epitélio, tá? E ser hora e hora em relação à retina externa. Retina interna não é envolvida nessa classificação, ela só desce. É tipo um Uhum. resumo, tá? Então, a retina interna, ela só desce, desce junto com a plexiforme externa. Então, elas descem e formam aquele U, tá bom? Então, tem que medir, ver se tem mais de 250 micro ou não, tá? Então, isso tudo é na prática, tá bom? Então, vai na prática, vai vendo os OCTs laudando e vendo isso. E de biomarcadores, como eu falei, existem muitos, eu acho que teria que ser uma aula só disso, tá? Eu vou tentar, na aula da semana que vem, falar um pouco de degeneração macular na sua forma exudativa de tratamento rapidamente, e vou Uhum. também linkar com a aula de biomarcadores em degeneração na sua forma neovascular. Vai ser, viu, Dê? Vai ser uma coisa Show. de 2 aulas em uma, É e ótimo. é isso aí, tá? Desculpa mesmo o atraso, estou super sem graça, mas Imagina. foram problemas técnicos, tá, gente? A Denise sabe aqui que Foi estava atualizando. rapidinho. Vale a pena esperar. Nada, foi 10 minutinhos. E aí passamos agora a ter as aulas nas segundas-feiras, às 19h30, tá bom? Porque dia de terça tem algumas pessoas da nossa equipe que não estavam podendo entrar, então a gente preferiu fazer nas segundas. Exatamente. Neifer, alguma pergunta? Foi muito boa a aula, muito obrigado. Acho que agora é dar uma estudada boa nos artigos aí, né, para revisar bem, mas foi muito bom, viu, Tereza? Muito bom mesmo. Ai, que bom. Degeneração macular na sua forma seca, ela é mais complexa porque envolve aquela fisiopatologia multifatorial, fator genético, complemento, Hum, entendeu? Então, é mais complexa, né, de ser entendida mesmo, tá bom? Depois eu passo aí, vocês têm aula gravada, então uhum, naquele slide de fisiopatologia, que tem aquele desenho todo, então aquilo ali está envolvendo tudo, tá? uhum. Ali tem tudo ali naquele slide, tá? De forma didática. Então, vocês têm acesso ao nosso YouTube, podem pegar essa aula, assim como as outras lá, tá? Para dar uma revisada Isso mesmo. e estudar, não tem jeito. E treinar, né? Tem que treinar as classificações, treina no dia a dia. Lembrar dos antioxidantes, né? Que eu falei que não é para todo paciente. Chegou a Aedes 1, drusa pequenininha, vai usar antioxidante? Não, né? Então, Uhum. vai treinando isso também no dia a dia. A gente tem ótimos antioxidantes aí no mercado. Eu prefiro os que têm a formulação, né, do Aedes mesmo. Eu tenho, na minha prática, eu uso, não vou falar de nada aqui de marcas, mas eu tenho a preferência de duas marcas, e que ela segue a formulação do Aedes 2, tá bom?
E é isso, gente. Dê, até semana que vem, né? Até semana que vem. Vamos com tudo na aula de DMR oxidativo. Vou tentar entrar 6h30 para não dar problema. Não, não tem nada disso. Vai dar tudo certo. Então tá Já jóia, deu. gente. Ó, um beijo Uhum. para todos.